Maravilhoso estar aqui hoje, né? Mais uma vez, né? Poder falar com Aleluia. vocês, uma casa que está sempre de porta aberta para a gente. Desde o primeiro dia que aqui estive, continuamos aí. Às vezes faltamos, né? Às vezes faltamos. Correria dos nossos dia a dia, né? Que nos afasta um pouco. E a palavra que Deus me colocou hoje na hora. Eu sempre entrego minha semana no monte, todos os sábados à noite, né? Quando eu encontro meu irmão no monte, todos os sábados à noite, mas hoje, devido a nós temos que estar aqui, eu fui na hora do almoço e conversando com Deus, né? Ele me deu uma palavra, uma carta que Paulo mandou a Timóteo, né? Sobre o que Timóteo faria em nome da igreja para mudar as opiniões do mundo que lá estava acontecendo. Está em Timóteo 1, capítulo 5, versículo 8. Mas antes vamos dar uma olhadinha, né? Pai amado, pela tua graça, aqui estamos em seu nome. Fale conosco, usa-me, me dê sabedoria para que possamos sermos guiados pela tua palavra nessa noite. Amém. Em Timóteo 5:8 fala-se do cuidado com a família. Já é um culto no lar, né? Então, cuidado com a família. E esse cuidado diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Amado, esse versículo da carta que Paulo mandou a Timóteo, a responsabilidade de prover e cuidar dos seus. O que é cuidar dos seus? Não é só dar remédio, né? Não é só prover. Cuidar dos seus também é entender que o seu que sai para o trabalho, ou você que sai para o trabalho, quando chega em casa, você também precisa, primeiro, se limpar da rua, porque a rua hoje em dia, principalmente quem trabalha fora, traz tantas informações negativas, de amizades negativas, de amizades de inveja, de amizades profanas, que nós trazemos doenças para dentro de casa. Ultimamente, eu ando muito conversado com Deus e como eu e a minha esposa hoje, nós trabalhamos fora, os dois, eu vivo mais em silêncio do que falando. Porque assim, cada um traz uma informação diferente da rua e pode haver conflito. O problema de nós é que nós queremos falar da vida da outra pessoa que está no nosso trabalho, que está com a dificuldade do encontro com Deus, né? E nós ainda não temos sabedoria de falar, porque nós já começamos a falar para o marido, ou para a esposa, ou para o irmão, ou para a mãe, ou para a filha, já quase amaldiçoando a pessoa, aquela pessoa, aquele ser humano. Não, gente, não é aquela pessoa, aquele ser humano. Felizes somos nós que tivemos o tempo e o encontro com Deus. Felizes somos nós que Ele escolheu, né? Porque nenhum de nós queríamos estar mais aqui. Um sabadão desse nós queríamos. O homem velho queria? A mulher velha queria? Não, nós não queríamos. A verdade é essa. É que Ele nos tocou de uma forma diferente. E essa forma diferente que nós fomos tocados é que tem mudado o nosso caminhar. A irmã falou sobre o orfanato. O orfanato nada mais é do que a nossa irresponsabilidade como adultos. Porque nós geramos filhos, nós nos divorciamos, nós entramos em novos relacionamentos, mas deixamos para trás histórias. E deixamos filhos para trás. E esse para trás, nós largamos também cuidado. Porque o cuidado de um filho ainda é o olhar da mãe, é o olhar do pai. Eu e meu irmão fomos criados pela mesma mãe, da mesma forma, cada um seguiu o seu caminho na sua adolescência. Hoje nós nos encontramos para falar de Deus. Mas, para nós estarmos aqui hoje falando de Deus como irmãos em sangue, irmãos em Cristo, houve um joelho no chão. E esse joelho persistiu por anos, né, irmão? Esse joelho persistiu por anos. E para nós podermos hoje falar
daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é só nós lembrarmos do que foi vivido lá atrás. É trazermos as nossas cicatrizes e lavarmos elas e esquecermos. Não adianta um perdão de boca se amanhã você vai esfregar com uma bucha na cara da pessoa de novo. Isso não é perdão. Isso é uma doença que se leva para o futuro para que uma família viva sem conflito. Quantos lares hoje vivem em conflito pela falta do entender? Porque estar na igreja não nos torna crente, não. Estar na igreja nos torna frequentadores de uma religião e não crente. Ter sabedoria, ter fidelidade a Deus, ter fidelidade a Cristo, nos torna crente. Mas isso é muito difícil, não é fácil. O que eu falo para vocês hoje, primeiro vem para mim. Não é fácil. Porque o inimigo ele é tão paciente que ele não tem pressa comigo. Ele sabe os pratos que eu gostava antigamente, ele sabe como eu oferecer os mesmos pratos hoje. Ele sabe. O que cabe a mim, que cabe a você, e que cabe aos jovens que estão vindo depois da gente, é perseverar na presença dele. E perseverar não é fácil. Para vocês que são jovens, que estão louvando o nome de Deus, não tenha vergonha, não tenha timidez, não sejam ousados. Porque é a timidez, pela timidez que nós somos vencidos. Porque através da nossa timidez nós somos expostos. E quando nós somos expostos, nós nos acanhamos perante a Deus. E Deus não está atrás de pessoas acanhadas, Deus está atrás de pessoas ousadas. Porque ser ousado hoje é poder estar no meio de pessoas que processam uma outra fé e você poder falar de Deus. Ser ousado hoje não é, eu vou escolher a melhor roupa. Não, ser ousado hoje é você escolher o melhor coração para ir para a rua. Quantas pessoas vemos bem vestida, linguaruda, profana, fofoqueira? Não é verdade? Já amaldiçoou o outro, não conhece o passado do outro. Nós, como servos, nós jamais levantamos uma opinião de julgamento de uma pessoa. Isso não nos cabe. Porque um dia nós fomos julgados. E fomos julgados com verdades. Mas pela graça de Deus, hoje estamos aqui para falar dele. Então, se nós já tomamos desse remédio amargo, que não sejamos nós os acusadores. Que vamos dar o mesmo remédio amargo, né? Porque hoje nós estamos largando os nossos idosos, os nossos pais, as nossas mães, nós estamos largando a nossa família por um amigo na rua. Um amigo na rua do copo de cerveja, um amigo na rua do cigarro, um amigo na rua do dominó, um amigo na rua do carteado. Você sabe quantas vozinhas, quantos pais de famílias que produziram riqueza para a tua família, que deram um teto para os teus filhos, estão aí largados em asilos? Estão aí largados numa cama enfermo? Feliz é aquele que envelhece, que tem uma família, que tem uma mão estendida. Então, quando essa palavra de Deus fala, cuidai da tua família, não é só dar um remédio. Cuidar da tua família é lá visitar, ver se está bem. Mas eu hoje tenho o WhatsApp, eu posso mandar. O WhatsApp não é carinho, o WhatsApp é conversa. Conversa pelo WhatsApp. Conversamos pela rede social. Isso não é carinho, isso não é afeto, isso é você lembrar. Eu só lembrei, mas eu estou tão cansado que eu não me levantarei para ir até lá. Às vezes, é o que o irmão falou, sobre o abraço. Nós precisamos de um abraço. Muitos jovens, muitas crianças são largadas no orfanato porque os pais já chegaram num ponto que eles não se tocaram, que um ou outro precisa parar com um vício. Porque chega uma hora que a família se destrói. E a família se destrói desde a época de Adão e Eva. Porque Caim já matou Abel, já vai por aí. Então, desde quando o ser humano existe no mundo, o plano do inimigo é destruir família. É destruir família. Quer coisa melhor para ele? E ele não tem pressa não, viu, gente? Ele não tem pressa não. O inimigo para destruir família, ele é muito paciente. Por que ele é paciente? Porque ele está aqui desde quando o mundo é mundo. Nós somos vencidos pela idade. Nós vamos com 50, com
uns 60, então dos 50 eu já passei, então foi nos 60 agora. Nós temos um tempo para ir embora dessa terra. E ele não tem essa pressa, porque ele está aqui, andando na rua, né? Disfarçado de um pedófilo bonito, bem alinhado, disfarçado de uma pessoa com um mal dentro de si, mas com uma boa conversa. E ele não tem pressa. Ontem eu estava conversando até nós estávamos reunidos com a pastora falou uma frase, que aquela frase da pastora é uma frase que eu usava assim, a ousadia de servir a Deus é negar algumas coisas. E ontem ela falou uma frase que eu me retrato muito nessas frases. Ela falou assim, meu sonho era fazer psicologia. Mas vai que se eu entrasse para fazer psicologia na faculdade, chegasse lá, tivesse um homem bonitão que eu me encantava e largava da obra de Deus. Então, de repente, Deus não quer que eu faça. Isso é verdade. Porque quando eu passei a servir a Deus, eu já buscava algo diferente para a minha vida. Quando nós começamos, né, estar mais junto na palavra, nós gostamos de estar no monte lá junto, eu descobri